Olá, boa noite. Obrigado, Cris, aí pelas palavras, meu amado. Como é que tá saindo o som para todo mundo aí? Excelente, Mabê. Beleza? Show, Mamed, show de bola. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Me chamo Mabê Monteiro e a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é agradecer, né? Agradecer ao convite da linha ascendente, Cristiano Cruz, Daniel Ruri, agradecer a toda essa liderança aqui presente, pelos profissionais e pessoas que vocês são para todos nós. Agradecer a todos os presentes pela sua energia, que com certeza vai reverberar aqui em toda a sala, e pela honra de estar aqui hoje à noite com todos vocês. É realmente um privilégio nesse início de 2021. O que aprendemos se torna parte do que somos. E é por isso que nós podemos ser pessoas melhores a cada dia. E aí, gratidão a toda essa parceria de sucesso. João Apolinário, nosso fundador-presidente, CEO da empresa, um empresário extremamente visionário, que 2020 foi um dos profissionais que mais se destacou nessa pandemia. Colocou a empresa com a força total para frente nessa tempestade, o que nos dá uma segurança muito grande. Gilberto Guitti, nosso diretor de canal, esse profissional extraordinário, esse ser humano iluminado que rege nosso negócio com uma maestria impressionante, que vai sempre além. Daniel Ruri, esse pequeno gigante que eu fico pensando às vezes o quanto ele deve ter travado batalhas para poder associar a cultura do varejo, da Polishop, com o nosso marketing multinível. Quem nos orienta nos caminhos a seguir. E como não, né? Cristiano Cruz, meu patrocinador pessoal, meu primo. Sou eternamente grata pelo teu sim, que vem transformando centenas de milhares de famílias por esse Brasil afora, além da minha. Sei que você fica bravo comigo quando eu te chamo de number one, né? Mas você sempre diz que o number one é o Daniel, mas para mim o Daniel faz parte do Olimpo. O negócio partiu dele. Então você é a única coluna, a coluna direta dele, que conseguiu alcançar esse título máximo, essa possibilidade de estar com o mesmo PIN do que ele. Isso nos dá um orgulho imenso de fazer parte desse time, com líderes tão incríveis. Essa parceria aí que nos inspira e nos ensina e nos ilumina. Mas quem sou eu? Mabê Monteiro, na verdade, meu nome é Maria Beatriz, eu sou gaúcha natural de Porto Alegre, faz 4 anos que eu moro aqui nesse meu Porto Belo, eu sempre brinco que troquei Porto Alegre por um Porto Belo, moro aqui nessa terra de Santa Catarina, na Costa da Esmeralda, porque, como o Cris falou, voltar a morar na praia era um dos meus sonhos que eu consegui, através desse negócio, colocar na minha vida real. Eu estudei no Colégio Anchieta, um colégio de padres jesuítas, e depois ingressei na Universidade de Arquitetura e Urbanismo da Ritter dos Reis e também na administração de empresas da PUC. Há 40 anos atrás, ser arquiteta significava que você precisava saber desenhar, e eu não sabia saber desenhar. Então, eu já tomei pau em desenho 1, o que levou toda a minha ideia de ser arquiteta por água abaixo. Mas aí eu escolhi a administração de empresa como profissão, vendas a minha paixão, e dentro da minha trajetória profissional, eu quero aqui poder registrar a minha passagem sobre a Surfwear Nacional, porque eu acho que isso dá um link muito, muito, muito legal para o nosso negócio. Bom, eu já era representante aqui em Santa Catarina, morava em Florianópolis, quando eu fui convidada pela Sandec para me tornar gerente de vendas em São Paulo. E com 25 anos, eu me joguei para essa terra de gigantes. Quase 2 anos depois, então, eles me convidaram para me tornar, para ser sócia. E lá eu trabalhei mais 2 anos. Mas aí, a minha alma livre, ela queria voar por outros ares. E eu me joguei de novo. E aí me joguei para a Europa,
nós já tínhamos contato, a gente exportava para Portugal, eu já tinha ido para lá várias vezes, e aí eu me joguei para Portugal, e lá eu fui contratada pela Pollen Surfboards. Até aquele momento, a Pollen fabricava somente pranchas de surf, e aí nós iniciamos a venda de roupas. Depois disso, a Hang Loose, uma empresa brasileira, estava iniciando o trabalho lá em Portugal, abrindo frentes, e aí eu fui contratada para essa abertura. E a partir disso eu tive que entrar no governo português com um processo de solicitação de emprego de estrangeira dentro de Portugal. E o governo português indeferiu o meu processo. Ele, na verdade, naquele momento, Portugal tinha recém entrado na comunidade europeia, a comunidade não queria que Portugal fosse porta para ex-colônias, estava uma confusão de brasileiros com portugueses. Eu sei que aquilo foi um incidente que me levou, então, para o mundo. Na verdade, eu acabei indo para a Inglaterra. Então, eu saí do Brasil e fui para Portugal. De Portugal, eu fui para a Inglaterra. Lá, eu aprimorei meu inglês e comprei uma enorme mochila, que a gente chamava de backpack, e também um Discman. Discman, para quem não sabe, era um aparelhinho que a gente podia escutar CD, e aquilo era uma evolução para a época. E aí, depois disso, eu comprei uma volta ao mundo. Eu tinha a minha mochila e a minha prancha embaixo do braço. De lá, eu fui para a Tailândia, da Tailândia, eu fui para Bali, de Bali, eu fui para a Austrália, depois para Nova Zelândia, depois para o Tahiti, e cheguei nos Estados Unidos. Lá eu casei, separei, e aí, como um bom filho, a casa retorna, eu voltei para o Brasil. E é muito louco porque todo mundo briga comigo, porque eu tinha o green card e perdi. Porque quando você solicita um green card e você passa mais de 6 meses fora dos Estados Unidos, você perde. Eu não casei para ganhar o green card, eu ganhei o green card porque eu casei. E talvez voltar a morar no Brasil seja uma das decisões mais acertadas que eu tomei na minha vida. E aí, chegando no Brasil, fui contratada pela Tropical Brasil, uma empresa de Florianópolis que fabricava pranchas de surf e que tinha arrumado uma parceria em São Paulo e estava começando a trabalhar também com surfwear. E então, mais uma vez, me joguei para São Paulo e mais uma vez a gente trabalhou nesse segmento que a gente tinha começado lá na década de 80 como algo que era só para a gente poder ter dinheiro para ir para a praia para pegar onda. Mas depois que eu voltei da Europa, depois que eu voltei dessa tour pelo mundo, eu percebi que a surfwear tinha virado sinônimo de moda jovem. Sem querer, nós tínhamos criado um mercado milionário. E hoje eu faço uma grande associação com aquilo que eu vivi na surfwear antigamente, com o que eu vejo agora no nosso segmento. Só que, diferentemente daquele tempo, hoje nós temos à frente um empresário que sabe perfeitamente aonde ele quer chegar. E, naquele momento, nós tínhamos criado no Brasil uma empresa milionária. E hoje nós estamos diante de um segmento que se tornará bilionário nesse nosso país, porque a gente nem começou. Depois disso, eu acabei montando a minha empresa lá em 2010, eu registrei oficialmente a minha empresa de consultoria empresarial na área comercial, e nesse momento eu já estava com 50 anos e eu não fazia a mínima ideia de como eu ia me aposentar. E foi aí, então, que a Polishop entrou na minha vida, foi aí que eu fui assistir um plano de negócios, mas eu não fui assistir uma oportunidade porque eu estava buscando. Eu fui simplesmente assistir uma apresentação do meu primo, mas algo me incomodava, e esse incômodo fez com que eu enxergasse, dentro dessa nossa plataforma, a possibilidade de poder me aposentar com uma renda
que, na verdade, eu nunca teria condições como consultora empresarial. E hoje, em 2020, e depois de 2020, eu fico só pensando como é que eu estaria, como é que estaria a minha vida se eu não tivesse dado o meu sim há quase 7 anos atrás, no momento em que o Brasil estava rodando a mil, nós estávamos com bolha imobiliária, todo mundo com cargos e salários assegurados, a minha vida estava muito bem, obrigada. Então, eu deixo aqui essa reflexão para que vocês possam utilizar isso dentro dos seus fechamentos. E aí, liberdade financeira com qualidade de vida. No dia 2 de abril de 2014, quando a Polishop, o nosso canal, fazia 3 anos de existência, eu fiz o meu cadastro. E aí, assim, eu sempre perguntei, a minha empresa era do tipo eu.com.igo, onde só era eu comigo. E aí eu não tinha como parar de trabalhar. E às vezes eu tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Às vezes eu tinha tempo, mas não tinha dinheiro. E eu precisava colocar esse binômio na minha vida. E foi isso que eu consegui de maneira muito rápida, com 2 anos e meio, embora essa nossa plataforma seja uma plataforma de 2 a 5 anos, é possível que você faça isso em alguns meses, é possível que você faça em alguns anos, mas se você não desistir, com toda certeza, você vai poder ter esse binômio na sua vida para o resto da vida e vir ainda herança para os seus filhos. E aí, quando eu perguntei para o Cris qual seria a orientação que ele me daria para os objetivos desse nosso bate-papo aqui hoje, ele me falou, e aí, prima, padrão de 8 passos, né? Porque, na verdade, é tudo que a gente tem que fazer. E, na verdade, eu pensei com meus botões e a gente não faz. E eu fiquei pensando por que tanta gente não consegue fazer o básico desses 8 passos. E eu cheguei à conclusão de que o nosso negócio tem tanta diferença com o nosso tradicional, que só os persistentes é que ficam o tempo suficiente para entender a beleza e a magia da simplicidade daquilo que nós chamamos de marketing multinível. Nós temos muitos líderes nos ensinando conceitos, processos, organização. Então, hoje eu optei por pegar esses 8 passos dentro de uma visão um pouco mais comportamental, uma visão mais do coração, do propósito, e eu espero, sinceramente, que vocês gostem muito da minha viagem, porque, como o Cris bem disse, eu fiz ela com muito carinho e muita dedicação. Bom, vamos começar, então, pelos sonhos, obviamente, nosso passo número 1. E aí eu pergunto assim, como é que está o seu quadro de sonhos? Você modificou ele agora em 2021? O teu quadro de sonhos é algo interativo, que de vez em quando você coloca mais alguma coisa e mais alguma coisa? Mas o quadro de sonhos, ele não são somente fotos e desenhos espalhados pela casa, pelo escritório, sem conexão com a gente. O quadro de sonhos, ele tem que ser algo que a todo momento que você olhe para ele, o seu coração bata um pouquinho mais forte. Outro dia, inclusive, eu estava travando um aconselhamento com uma downline minha, e ela me comentou, olha que interessante, que o lugar que ela atendia as pessoas era o escritório dentro da casa dela, e que quando vinha alguém para apresentar o plano, ela tirava o quadro de sonhos da parede. E aí eu quero trazer para todos nós algo que parece que não encaixa na nossa vida, mas é o que a gente chama de merecimento. Se você fechar o olho, você realmente sente que um dia você terá todas as experiências de tudo aquilo que está efetivamente no seu quadro de sonhos. Aceite que você é especial, aceite que você é merecedor. Eu trago isso porque eu vejo o quanto é difícil para a maioria das pessoas. E quando a gente não sintoniza com o merecimento
daquilo que a gente quer como sonho, começa a acontecer na vida da gente um outro princípio, que é o princípio da autossabotagem. Pelo fato da gente não se sentir merecedor, a gente faz tudo para não chegar lá. Inconscientemente, obviamente. Mas cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. E olhem quem escreveu essa frase. Então, ouse sonhar muito grande. Você não faz ideia da luz que brilha dentro de você quando você entende que você é merecedor de todos aqueles sonhos que você literalmente deseja. A luz brilha enquanto jornada, a luz brilha quando você chega no seu destino, quando você chega no seu sonho. A luz brilha quando o próximo destino é traçado. A luz brilha iluminando não só o seu caminho, mas o de todos que estão à sua volta. Sonhos e metas são uma estrela que devem nascer dentro de você para brilhar. Bom, chegamos agora no próximo passo, que é o passo do compromisso. Primeiramente, a gente tem que ter compromisso com o nosso negócio, obviamente. RAs, RFs, seminários, treinamentos do Sistema Winner, tudo isso que a gente fala todo o tempo, mas que são tarefas do que a gente chama de operacional do nosso negócio. Mas eu vejo como um grande desafio para a maior parte das pessoas, principalmente aquelas que têm uma carreira de colaboradores dentro de outras empresas no mercado tradicional, é, primeiro, a gestão do tempo. Isso a gente fala como jargão empresarial, porque dentro do mercado tradicional, você já tem a sua rotina pré-estabelecida. Você sabe a hora que você tem que chegar, a hora que você pode sair para almoçar, para voltar do almoço, para sair no final do expediente. Você tem a sua tarefa, suas metas a serem cumpridas. Então, na verdade, a sua gestão do tempo ela está praticamente já pré-determinada por alguém. Só que aqui é diferente. Aqui, você que define essa gestão do tempo. E isso é altamente libertador para uns, porque aqueles que não gostam de rotina, eles sentem aqui uma liberdade muito grande, mas em compensação para outros, acaba virando um pesadelo, porque eles não conseguem administrar o seu tempo. E aí, eu venho aqui para dar uma informação de que não existe a gestão do tempo, porque isso cabe a Deus, ao universo, ou como você quiser chamar. Na verdade, o que nós podemos é apenas aprender como administrar da melhor maneira possível o nosso tempo. Então, tenha compromisso com essa administração. Esse é o nosso bem mais precioso, que na verdade não é um bem. É um dos quesitos que você terá que prestar muita atenção se quiser ter sucesso realmente aqui na Polishop. Se você tem dificuldade com a administração de tempo, faça uma lista de todas as atividades, aquelas que você tem que fazer diariamente, aquela que você tem que fazer 2 vezes, 3 vezes por semana, ou de uma vez a cada quinzena, ou mensalmente, e administre o seu tempo dentro dessas atividades. Se por acaso você não consegue assistir um treinamento Winner por dia, comece, por exemplo, com 15 minutos, porque em 4 dias você terá assistido um treinamento, porque a hora que isso virar um hábito na sua vida, esses 15 minutos poderão virar 20 minutos, que poderão virar 30 minutos, e daqui a pouco você conseguiu incluir na sua rotina, na administração do seu tempo, um treinamento Winner por dia. Então, faça isso, não só com as atividades pertinentes à Polishop, mas faça isso com todas as outras atividades. Porque o tempo, ele vai passar de qualquer maneira.
você sabendo administrar ele ou não. E outro ponto que eu vejo como muito importante no nosso negócio é como você monitora a sua rede em termos de downlines ativos. Você tem esse tipo de monitoramento? Porque, veja bem, esse exemplo de uma rede de diamante. Em todos esses quase 1.092 pessoas, na verdade, vai ter muita gente que vai estar fazendo isso de maneira profissional, vai ter muita gente que vai estar fazendo isso de maneira amadora, mas esse é o nosso resumo da ópera, porque essas pessoas, a movimentação de todas essas lojas é que, na verdade, é a força motriz, o motor de todo o nosso negócio, e monitorar esses números, fazer ele crescer mês a mês, seja ele em quantidade de pessoas, seja ele em ticket médio, é o que faz a nossa rede crescer. Foi esse exemplo que o Cris acabou de dar, da compra do ingresso da Polishop. E é impressionante como eu fiz uma enquete e pouquíssimas pessoas da minha rede já tinham hoje de manhã comprado o convite da nossa próxima convenção. Bom, as nossas movimentações, e se você incentivar aquelas pessoas que ainda passam, às vezes, meses com as suas lojas desativadas, eu fico pensando que é como você ter uma padaria e acabar comprando pãozinho na sua concorrência, porque essas pessoas continuam usando creme dental, tomando banho, lavando o cabelo, limpando a casa, lavando a roupa, dando presente para as pessoas. Será que não vale a gente dar aquele telefonema e poder, agora que nós temos essa movimentação de polypoints, que você pode reverter essa movimentação para uma nova forma de qualificação para as viagens? Agora, eu trouxe esse assunto aqui principalmente porque se você não movimentar a sua loja um único mês, você perde todos os seus polypoints. Então, preste muito atenção. Além do compromisso com o nosso negócio, é importantíssimo que a gente tenha também um compromisso com a gente, um compromisso com você. Porque o nosso negócio é um negócio de pessoas. Você precisa construir um ambiente de harmonia com você mesmo, dentro da sua família, dentro do seu ambiente profissional, se você ainda trabalha no seu tradicional, porque isso irá refletir no seu negócio aqui na Polishop. Respeito e confiança são características que precisam ser desenvolvidas em qualquer ambiente profissional, principalmente dentro do marketing multinível. Mas muito cuidado, porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, pois é, eu não estou muito bem. Nesse momento, a gente tem muita doença na família, a gente tem muita gente com depressão, a questão do lockdown, muita gente perdeu seus empregos, faliu, suas empresas quebraram. E aí eu vejo muita gente falando assim, eu não estou muito bem, e por não estar muito bem, eu não consigo fazer a Polishop. Então, perceba que esse é um grande momento de autossabotagem. É aí que a gente se autossabota. Porque, pelo fato de você não estar muito bem, esse é o seu maior motivo para você fazer Polishop, para você se superar. Porque, provavelmente, perto de você, deve ter pessoas que estão bem piores do que você. E se você se autossuperar e poder levar essa oportunidade para quem está pior do que você, você vai deixar de estar mal e você vai levar essa bênção para outras pessoas. Porque é nas adversidades que alguns desistem e outros batem recordes. Então, o nosso negócio Polishop, nós temos a mesma empresa, os mesmos produtos, o mesmo sistema de treinamento. A única variante é você que está sentado aí na sua cadeira.
Por que que uns desistem e outros batem recorde? Porque essa nossa modalidade, ela é totalmente meritocrática. O seu sucesso é que vai representar, o seu esforço e a sua dedicação é que vai efetivamente representar o seu sucesso. E aqui agora eu quero colocar algumas características daquilo que a gente entende como os campeões. Os campeões, eles não são campeões porque tudo foi mais fácil. Eles são campeões porque souberam contornar obstáculos. Então, convido vocês aqui para hoje definirem quais são os obstáculos que você tem na sua vida. Coloca eles no papel. Talvez seja a procrastinação, talvez preguiça, talvez a falta da administração do tempo eficaz. Porque quando você entender, quando você trouxer isso para o seu consciente, você terá as ferramentas para buscar a solução de contornar qualquer obstáculo que esteja na sua frente. A gente precisa ter gratidão, não só pelas coisas boas que acontecem na nossa vida, mas o mais difícil é ter gratidão pelos obstáculos que nós temos, porque eles só estão ali na sua frente para poder te fazer, te ensinar, para que você aprenda coisas novas. E os campeões têm a característica de buscar sempre o autoconhecimento. Eles conhecem os seus pontos fortes, eles conhecem os seus pontos fracos, mas principalmente eles sabem modelar quem está dando certo. E nunca na minha trajetória profissional eu tinha participado de uma estrutura de negócios onde todo mundo ajudava todo mundo a crescer. Isso para mim era algo surreal. Então, aqui a gente pode modelar quem está dando certo, porque a gente sabe exatamente a fórmula de como essa pessoa está dando certo, através dos nossos treinamentos Winner, através do nosso passo que nós veremos a seguir lá na frente, o nosso passo de poder nos orientar com a nossa linha ascendente. Mas os campeões, eles têm disciplina de cumprir aquilo que ele se propôs a fazer. Então, tenha disciplina de bater as suas próprias metas. É tão fácil a gente cumprir o que a vida nos exige, de forma de atividade, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade. Por que é tão difícil nós termos disciplinas com as atividades que nós mesmos queremos realizar para o nosso sucesso? E aí a gente fala muito de consistência, né? Essa, para mim, é uma das palavras-chave no que diz respeito a um bom desenvolvimento do marketing multinível. Porque como a gente vê pessoas que fazem um pouco, depois deixam de fazer, aí resolvem fazer de novo, aí deixam de fazer. Em alguns dias fazem muito, em vários dias não fazem nada. O nosso negócio ele é feito de consistência. Administre o seu tempo para fazer um pouquinho todo dia ou um pouquinho nos dias que você se propôs a fazer. E aqui a gente também tem a resiliência. E para mim essa é uma grande característica dos campeões. É realmente quando você sabe contornar obstáculos e ir em frente. A mesma água fervente que amolece a batata, ela endurece o ovo. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que elas têm por dentro. Então, convido vocês a todo dia a acordar para vencer de verdade. Não sei o que você vai fazer, talvez uma oração, um pedido, uma conexão,
um grito de guerra, sei lá. Mas acorde com propósitos certos para que naquele dia você desenvolva determinadas coisas. E à noite, avalie o que você fez e desfrute de suas vitórias. Tenha o desafio da superação, sempre. Saber que hoje eu poderei ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Alguém que veio para esse mundo para ser protagonista desse momento, por um motivo certo. Espírito e atitude de alta performance. E o que é alta performance? É tudo aquilo que você acredita que você poderá ser muito, muito bom para poder chegar nos resultados que você decidiu para você. É isso que irá te diferenciar como campeão em qualquer seara da sua vida. Agora eu quero trazer aqui um assunto extra. Fake news. Um dos assuntos mais comentados ultimamente. Primeiro, a gente passou pela era do ser, na época dos grandes filósofos. Depois, a gente passou pela era do ter, na época do início da Revolução Industrial e tudo aquilo que se seguiu. Agora, nós estamos na era do parecer. As pessoas querem apenas parecer. E com isso, as fake news acabam invadindo a nossa vida. E a gente não sabe o que é verdade, o que não sabe que é mentira. A indústria da comunicação e a imprensa, de uma maneira geral, hoje gasta muito tempo e dinheiro para poder avaliar o que é falso e o que é verdadeiro. Mas notícias falsas, apesar de fazem parte da nossa rotina, infelizmente. Mas você já parou para pensar sobre isso na área corporativa? Aquele vendedor que não vende, aquele gerente que não gerencia, aquele médico que não se preocupa com o paciente, aquele jaleco que nas costas está escrito "posso ajudar", mas que, na verdade, não ajuda, porque não sabe ajudar. E fake news a gente encontra em todas as áreas. Encontramos profissionais fakes que não se comprometem com as funções, com as suas funções. E aí, pensando nisso, eu cheguei à conclusão, não sei se vocês concordam ou não, mas eu acho que é falta de propósito. São pessoas que estão ali somente pelo salário e vivem a vida fazendo qualquer coisa, de qualquer maneira. E aí vem uma história de algum grande filósofo da antiga Grécia, que eu não sei dizer qual é, que diz assim, ó, que todos os homens morrem, mas nem todos vivem. E você? Fica aqui essa provocação. Isso para mim foi um grande gatilho que me acionou há algum tempo atrás. E aí eu comecei a rever todos os pontos da minha vida e descobri em cada um deles se eu estava sendo fake ou não. E o pior de tudo é que esse fake não era fake para os outros, não era fake para aparecer. Eu comecei a descobrir aonde eu estava sendo fake para mim mesmo. E não tem nada a ver com parecer para os outros. E aí eu quero falar de excelência, porque somos o que fazemos repetidamente. Excelência não é um ato, mas sim um hábito. E o marketing multinível nos permite para que nós possamos ter excelência todos os dias. Dizem que mentir acaba sendo um hábito, chegar atrasado é um hábito, fumar é um hábito. E dizem as más línguas que o jeito que você arruma as suas gavetas é o jeito que você administra
toda a sua vida. Será? Porque, nesse caso, comece a arrumar as suas gavetas. Brincadeiras à parte, excelência também é um hábito. Então, depois do compromisso, vem a lista, nossa lista de nomes. Como é difícil fazer uma lista sem pré-julgar ninguém, não é mesmo? Mas eu quero conversar aqui hoje pelo fato de que a lista, ela não é simplesmente nomes no papel. Ela se trata de uma entidade viva. Porque aquelas pessoas que estão relacionadas, elas estão ali para serem apresentadas a uma oportunidade que poderá transformar a vida delas. A lista é um ser vivo e um ser orgânico, porque ela precisa crescer todo dia. Então, a vocês, empreendedores novos da sala, um dos maiores erros que normalmente a gente comete lá no início do negócio é que, quando a gente faz aquela lista de 200, 300, 400 nomes, a gente deixa ela acabar. Então, escute com bastante atenção aqueles que estão iniciando e aqueles que estão já há mais tempo no negócio. Adquira o hábito de acrescentar nomes todos os dias na sua lista. Porque se você acrescenta nomes lá embaixo e você tem uma lista muito grande para ser trabalhada, esses novos nomes que você está incluindo, eles serão trabalhados algum tempo depois. Só que se você deixar sua lista acabar e precisar começar a colocar nomes para trabalhar com urgência, até esse contato imediato, a urgência é a pior energia que você pode emanar dentro do nosso negócio. Com a pandemia e o lockdown, nós aprendemos a buscar as nossas listas de outras maneiras. A gente aprendeu a buscar ela pela internet. A gente foi encontrar amigos antigos no Facebook, contatos no LinkedIn, no Instagram, amigo do amigo do amigo, pessoas que começaram a fazer negócios pelas redes sociais, novos grupos, novas lives, enfim. Isso tudo nos trouxe um universo vasto e imenso. E, além disso, nós temos hoje um cenário de pessoas abertas, procurando, precisando. Então, aproveite esse momento. Aproveite para crescer a sua lista. Porque, como muita gente diz, segundo uma velha teoria milenar chinesa, além do motorista e do cobrador, o resto tudo é passageiro. Porque essa lista orgânica e viva, ela te levará, então, a contatar e convidar com outra energia. Nós sabemos que contatar é diferente de convidar. Nós temos muitos vídeos no Sistema Winner que abordam esse tema. Mas muita gente trava nesse momento. Trava nesse momento de contatar e de convidar. E se você é uma dessas pessoas, eu tenho aqui uma pequena dica. Elabore no papel uma sequência da sua conversa e tente memorizar. Respire fundo e solte. Ligue utilizando as técnicas que você vai aprender no Sistema Winner, como se estivesse batendo um bate-papo com um amigo. Seja tranquilo na sua voz. E lembre-se que você está apenas contatando para um convite para uma apresentação de plano de negócios. Talvez no início isso não fique muito bom, mas eu tenho a certeza que na medida que você fizer isso repetidamente, ao longo desse exercício de repetição, você estará fazendo de maneira muito mais fluida. E aqui vai outra dica. Se você realmente acredita no seu coração que a Polishop é uma oportunidade transformadora para você, você levará esse presente para outra pessoa de uma maneira muito tranquila, porque você vai estar querendo transformar a vida dela também. Vá tranquilo, porque se não for você poderá sempre amar o próximo
Então, não coloque peso no seu contato ou no seu convite. A beleza do nosso negócio é exatamente a lei dos números. 5% te fará milionário. Então, esqueça o tempo. Faça o que tenha que ser feito, sempre com continuidade. E aqui a gente chega, então, no MOP, no mostrar o plano. Essa é a parte que eu mais gosto. Nós temos um negócio de pessoas, então você precisa trazer a pessoa para dentro do plano. Então, é imprescindível que você faça o forme. Isso o Gilberto Guitti, ele nos ensina de maneira muito apropriada dentro do nosso ciclo do sucesso. Eu tive muita dificuldade com isso, muita dificuldade de ouvir, porque eu ainda era aquele tipo de vendedor do século passado, que falava. Você hoje, na verdade, tem que criar sinergia, criar empatia. Isso é a única coisa que nos leva de maneira mais leve, mais sutil para o fechamento. Como o nosso grande mestre Fred nos diz, o plano não é o plano, porque a energia que você emanará na sua apresentação é que vai ser sentida. E se você souber trazer os conteúdos que você buscou no form para dentro do MOP, a pessoa começará a se sentir dentro do plano, a criar raportes, a criar gatilhos mentais na medida que você vai apresentando e entregando o conteúdo. Mas não seja muito minucioso nesse conteúdo. Não deixe a sua explanação engessada. E sempre que possível, olho no olho, seja sincero, pois essa é a maior sabedoria que a gente pode ter. É fazer disso a oportunidade que vai transformar a vida das pessoas. E aí é saber ouvir. A gente não conecta as pessoas que falam bonito, mas a gente conecta mais com as pessoas que escutam bonito. A fala não é bonita quando ela nasce de uma a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. Eu não aprendi isso nos livros. Eu aprendi isso prestando atenção. Na verdade, nós temos 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e apenas uma boca. A gente tem muito mais para receber do que para dar. E é com isso que, com toda segurança, a gente vai para o tão sonhado fechamento. Onde a gente gostaria que fosse só isso, não é, gente? Sim. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. O fechamento é um processo que começa com convite, passa pelo MOP e segue pelo acompanhamento, se isso for necessário. Mas aqui vão algumas dicas que poderão te ajudar nesse fechamento. Todos nós estudamos para aprender quais são as principais objeções que as pessoas nos oferecem. Primeiro, não tenho dinheiro, depois não tenho tempo, depois não tenho perfil. Agora, é muito importante entender que antes que a gente argumente nas objeções, a gente neutralize. Isso é muito importante. Por exemplo, se dinheiro não fosse o seu problema, estamos juntos? Eu também não tinha tempo. Eu super te entendo. Mas veja só, eu também achava que não tinha o perfil, mas eu aprendi. Quando a gente quando a gente consegue neutralizar as objeções primeiramente, a gente não joga tênis, a gente passa a jogar frescobol. Porque quando você vai direto nas objeções, você contraria uma objeção e o teu convidado vai te dar outra objeção, você vai contrariar a objeção, ele vai te dar outra objeção, e parece que vocês vão estar jogando tênis em quadras diferentes, competindo uns com os outros. Se você aprender a neutralizar primeiramente as objeções, você passa
a jogar frescobol. Porque o frescobol, ele se resume em você colocar a bolinha na melhor posição do seu adversário e vice-versa. E o jogo fica bacana quando vocês não deixam a bolinha cair. E aí ele leva o mais tempo possível. Qual é a analogia? Traga o seu convidado para o seu lado, esteja junto com ele, porque neutralizando é a melhor maneira de atacar todas as objeções e aí chegar na solução. Porque se você argumentar essas objeções antes, depois da neutralização, nesse momento você está junto com ele, buscando a solução da dor, a solução do problema. Porque este é, na verdade, o nosso trabalho, encontrar uma solução para o nosso convidado, independentemente da dor que ele tenha. E aqui eu quero falar que a nossa plataforma de negócios, ele se aplica a qualquer situação, a qualquer dor a gente encontra uma solução. Mais de 1.200 produtos inovadores não segmentados, produtos de uso contínuo, que são objeto de desejo, uma marca reconhecida e super posicionada no mercado, uma plataforma que não tem custo fixo, que não tem desembolso de dinheiro, sem metas pré-estabelecidas, horários flexíveis, o poder de desenvolver uma renda residual, e a gente poderia passar aqui a noite falando do nosso negócio. Quando as pessoas dizem que não gostam de vender, elas ainda têm aquele estigma daquele vendedor chato que quer empurrar o que você não quer comprar. Isso era do século passado. O bom vendedor e o bom fechador de MOP, o bom cadastrador é aquele que consegue encontrar uma solução. Até para problemas que a pessoa ainda não sabe que tem. A palavra solução é a solução de todos nós. Nós precisamos apenas ficar muito bons em solucionar os problemas dos outros. Isso é nisso que se resume. E aí a gente passa a encantar. E chegamos no aconselhamento. Esse é um momento muito particular. Eu trabalhava com consultoria empresarial na área comercial e o meu trabalho era da mentoria, aconselhar pessoas e empresas. Aqui no Marketing Multinível, nós temos as melhores mentorias de graça, não só do sistema Winner, mas principalmente com seus uplines. Aconselhamento é tipo casamento, é uma combinação de ambas as partes, porque essa energia, ela precisa ser estabelecida. O seu sucesso é o sucesso de todos nós. Nós estamos aqui para servir, e não há nada de mais nobre nisso. E a grande magia está em estarmos juntos, no mesmo time, jogando frescobol. Aproveite esse passo do nosso ciclo do sucesso, porque no mercado tradicional, as empresas pagam muito caro para isso que a gente tem aqui, de graça, com abundância, da melhor maneira possível. E aí nós chegamos, então, na duplicação. A duplicação resume em você fazer essa roda dos 8 passos, girar e girar, repetidamente, infinitamente. E aí, voltar para o básico. É esse, em suma, o nosso negócio. Mas para que essa roda fique girando e girando, girando, a gente precisa, na verdade, é ter muita coragem de repeti-la todo o tempo. E um único momento de coragem pode mudar o rumo inteiro da sua vida. É quando você se olhar no espelho alguns dias e pensar, será? Tenha a coragem de olhar para dentro, de procurar o que pode ser melhorado e seguir em frente. Aqui eu quero falar de incidente incitante. Esse aqui é um conceito muito legal, que de fato deu um clique assim na minha vida, sabe?
Um incidente é um fato na vida da gente. Incitante é aquele que te incita, que talvez poderá te levar por um caminho totalmente diferente do que você teria se ele não tivesse acontecido na sua vida. Um incidente incitante poderá ser um nascimento de um bebê, de um filho, uma morte de um ente querido, uma promoção inesperada, uma demissão. Por exemplo, o meu dia 2 de abril de 2014, quando eu fiz o meu cadastro, foi um incidente incitante que eu não imaginava o quanto a minha vida poderia ser transformada. Continuando lá dentro da Polishop, em janeiro de 2029, eu fui diagnosticada com um problema no coração, e isso foi um incidente incitante, porque ele mudou a minha vida, mudou a minha maneira de fazer o negócio, a minha rotina de vida. E mais uma vez aqui eu quero lembrar que a gente tem que ser grato por aquelas coisas que não são legais na nossa vida, porque elas nos movimentam sempre para algo que a gente precisa aprender e a gente não está enxergando. A pandemia foi um incidente incitante para o mundo inteiro. E para você, quais foram os incidentes incitantes da sua vida? Mas todos esses que eu mencionei até agora são incidentes incitantes externos, aqueles que de alguma maneira vieram de fora. Mesmo as decisões, por exemplo, de eu entrar na Polishop, foi uma decisão que me veio de fora. Agora eu quero aqui promover uma discussão de você com você mesmo. E se você conseguir promover um incidente incitante dentro de você? E se você puder se olhar no espelho e se dar um basta para alguma coisa que você precisa mudar logo, agora? Será que você consegue hoje à noite promover um incidente incitante na sua vida? Tomar uma decisão muito importante? Porque isso poderá ser a sua maior fonte de transformação. Se você tiver incidentes incitantes que você estiver criando na sua vida, você terá uma fórmula mágica de transformação. Porque líderes, eles se moldam com o tempo. O nosso negócio é mestre em nos ensinar essa máxima. Quem não está aqui para ajudar ao outro verdadeiramente não perdura. Dizem que a felicidade nós encontramos em dar e não em receber. Pensar menos em si e mais nos outros. Que a felicidade não é a busca em si, mas sim o caminho. É andar de maneira humana. Dizem que uma liderança, ela está em cima de 3 grandes autoridades. Primeiro, uma intelectual. Você precisa saber o que está fazendo. Uma liderança moral, fazer junto, nunca fazer sozinho, para o bem de todos. E uma liderança humana, quando o que você fez foi bem feito e deixou todo mundo bem. Nesses meus 7 anos de Polishop, eu percebi que aqueles que se diziam líderes, mas que não caminhavam dentro desses preceitos, acabaram por desistir. Uma meta é muito além do produto. Uma meta, ela tem que beneficiar o ser humano. Porque quando a gente faz sapatos e pessoas. Quando a gente faz bolsas e faz pessoas. Quando a gente leva a oportunidade da Polishop como um exercício de vida, a gente faz isso e a gente faz pessoas. Todos querem ser um leão, até a hora que chega de fazer o que os leões precisam fazer. Dizem que a vida, ela pode ser um V, onde de um lado a gente coloca o ser e de outro lado a gente coloca o ter. Se você tem o ser com uma meta para ter, se você tem o ter como meta, o ser como meta e o ter para prosperar, então isso te ajuda no processo. Você quer ser e busca o ter para ajudar a ser. Mas se você tem
ter como fim e usa o ser como meio, você não chega muito longe na felicidade. Agora é a hora. A nossa hora chegou. Esteja aberto para o novo, porque 2021 tem tudo para ser o melhor ano das nossas vidas. A pandemia veio para fortificar que o nosso negócio é um negócio do século XXI. Então, não deixe esse momento passar, porque daqui a alguns anos nós iremos olhar para trás e veremos o quanto fomos pioneiros, o quanto fomos corajosos. É muito legal a gente ouvir as histórias do Daniel e do Cris nos treinamentos, nos seminários, contando como foi o marketing multinível anos atrás para eles, como era nos Estados Unidos. Isso dá certeza para a gente de que isso será em muito breve a nossa realidade, nós seremos a bola da vez. Nós vamos sim fazer isso. Nós vamos sim ir além. E aí eu particularmente adoro essa lâmina, porque eu sou uma mulher fora da caixa e o nosso negócio é um negócio fora da caixa. Nesse momento, a gente está precisando ter que falar para as pessoas que estão todas com guarda-chuva preto. E às vezes a gente quer tanto colocar os nossos olhos, colocar a visão do negócio, colocar o que a gente enxergou nas pessoas, e as pessoas não conseguem enxergar. E aí, a gente está aqui para quebrar regras, a gente está aqui para mostrar o novo. E aí, seja um imã. Porque se você clama por aquilo que você está reclamando. Se você vibra a falta de dinheiro, é a falta de dinheiro que virá para você. Então, vibre coisas boas, vibre amor, luz, paz, prosperidade, dinheiro, porque é isso que você vai atrair. É isso que você vai trazer para você mesmo. Porque se você não está ganhando aquela quantidade de dinheiro que você gostaria, tem um motivo muito claro para isso. Você não está ajudando a quantidade de pessoas necessárias para você alcançar isso, simples assim. E quanto mais você ajudar, mais ímã você será. E aí, depois que passar esse momento de pandemia, se você olhar para você mesmo nesse momento, como é que você vai ter se saído? Você vai ser aquela pessoa que olhou para o seu umbigo e fez o seu e, ok, beleza, tudo deu certo? Ou você vai se enxergar como aquela pessoa que realmente contribuiu e fez algo diferente dentro dessa pandemia? Porque para fazer o certo, você precisa estar disposto a parar de fazer o que já deu errado. Essa frase desse nosso grande iluminado diretor de canal chamado Gilberto Guidi. Porque o que está certo, está certo. Hoje a gente falou muito de como você pode descobrir o que não está dando certo na sua vida. Quais são as coisas que você precisa modificar. Esteja disposto, porque isso é crescimento. E uma das coisas que mais dá trabalho é crescer. Então, esteja preparado para o melhor. Se permita saber que você é especial e que você merece, sim, tudo aquilo de bom que você quer para você e para todas as pessoas que estão do seu lado. E eu espero que a gente tenha aprendido um pouquinho hoje, para que a gente possa, amanhã, ser um ser humano um pouco melhor. Não se compare com os outros. Faça sempre um pouquinho mais e um pouquinho melhor. E por aqui, então, eu me despeço nessa noite, esperando que o que aprendemos juntos, porque sempre construir um treinamento é um enorme aprendizado, que se torne uma partezinha de quem somos. Desejo que tenhamos aprendido junto um pouco mais para que possamos verdadeiramente amanhã sermos um pouco melhor e fazer a diferença nesse mundo e trazer mais luz.
Estamos aqui nesse momento tão especial da história da humanidade por um propósito. Certifique-se que você é um fator de soma na vida dos outros. Um grande, grande beijo no coração e, se Deus quiser, muito próximo, nós estaremos nos encontrando nos melhores lugares do mundo. Um beijo a todos.